Terça, 22 de novembro. Estamos estudando mais um texto controverso da Bíblia, que são interpretados de maneiras diferentes. Então nós estamos aprendendo que nós não podemos interpretar um texto segundo a nossa opinião. Nós devemos ver se a interpretação que estamos dando para aquele texto não contradiz a maioria dos outros textos que interpretam de maneira específica. Vamos supor, tem 20 textos ou 50 textos que interpretam da maneira 1. Aí você pega esse texto, outro texto, e interpreta que é o mesmo, seria mais um, interpreta da maneira 2. Ou seja, ele fica evidente de que está errado. Porque todo mundo está falando que é laranja e você está falando que é manga. A mesma coisa. Não pode ser. Então precisa ter cuidado na hora de interpretar. Este aqui é mais um verso que é interpretado desse jeito. Ele sozinho dá uma interpretação completamente diferente de toda a Bíblia. Então ele diz o seguinte, Filipenses 1, 21 a 24. Quem está escrevendo aos Filipenses é o apóstolo Paulo. E diz assim, eu estou sofrendo tanto aqui nessa vida, e ele descreveu tanto de coisa que aconteceu. Olha, esse homem sofreu na vida. Não porque ele quis, por causa de Jesus Cristo. Foi chicoteado, cada vez que ele era chicoteado, era 39 chicotadas. 3 vezes. Ele já quase morreu no rio, foi picado por serpente, foi preso, foi dado como morto, apedrejado. Enfim, muitas coisas. E ele diz, até tem um desejo de descansar, sabe? De morrer. Se eu morresse, eu estaria livre desse todo esse fardo e descansaria, não sentiria dor nenhuma. Mas aí eu deixo a critério do que Deus quer. O que Deus realmente quer? Que eu continue vivo ou que eu morra? Porque diz assim, tenho desejo de morrer e estar com Cristo. Aí esse é o texto. Eu tenho desejo de morrer e de estar com Cristo. Então, tá vendo? Ele vai morrer, ele vai direto lá para Jesus Cristo. Então nós temos que entender direito isso aí. Quando Paulo esperava estar com Cristo, essa é a pergunta. Será que ele quis dizer que ele morreria e já estaria com Jesus Cristo na hora? Veja o que ele mesmo escreveu, Paulo escreveu, em 1 Tessalonicenses 4,17. Diz que os mortos em Cristo ressuscitarão na segunda vinda de Jesus Cristo. E subirão com Cristo e ficarão para sempre com o Senhor. Diz que aqueles que morrem, como ele tinha o desejo de morrer, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar. Não vai direto para Jesus. Então, o que Paulo estava querendo dizer? Sem fazer referência a nenhum lapso de tempo que possa ocorrer entre os dois momentos, quer dizer, não existe uma distância, ele não está dizendo que distância existe. Ele está dizendo que se ele morresse, ele estaria dormindo. Quando ele acordasse, a primeira coisa que ele iria ver era Jesus Cristo. É como se ele estivesse dormindo. Dormir e pensando em Jesus Cristo, né? O que ele fez por mim, como que vai ser a nova terra e tal. E aí eu fico 8 horas dormindo.
Quando eu acordar, eu sonhei com Jesus Cristo. Quando eu acordar, e eu vou acordar quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, eu acordar, eu olho para cima e vejo quem? Jesus Cristo. É como se tivesse passado nem uma fração de segundo. É isso que Paulo está querendo dizer. Que ele iria morrer, descansar de sua dificuldade, a primeira coisa que ele ia ver era Jesus Cristo. Então não tem um tempo de lapso de tempo, eu vou morrer e já vou estar com Jesus. Ele não falou isso. Ele só falou, eu vou partir e vou estar com Jesus Cristo. Ou seja, ele vai descansar e quando acordar vai estar com Jesus Cristo. Não receberia sua recompensa até a segunda vinda. Isso ele diz em 2 Timóteo 4:8. Diz, a coroa da justiça está me aguardando. Eu sei que eu vou ser salvo, ele diz. Mas isso será na segunda vinda de Jesus. Não é quando morre. Ele nunca falou isso. O apóstolo declara que a primeira coisa que veria após sua morte seria a vinda de Jesus nas nuvens dos céus para ressuscitar os mortos e para então estar para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Ou seja, Paulo já havia falado diversas vezes o que aconteceria quando a pessoa morre, o intervalo da morte e da vinda de Jesus, da vida eterna. Ele já tinha falado, ele falou em Tessalonicenses, ele falou em Timóteo, ele falou em 1 Coríntios 15, ele falou em 1 Tessalonicenses 4, não é? Ele falou em Filipenses 2:23, 1 Tessalonicenses 4:17, 1 Tessalonicenses 4:13, todas essas passagens de Bíblia e outras que não vamos mencionar aqui, ele falou que após a morte, nós temos que aguardar, dormindo no túmulo, até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, então a gente vai receber a vida eterna. Então essa tradução, esse ensinamento de que Paulo estava falando que ia direto para o céu, é errado, porque ele falou dezenas de vezes que não era assim que ia acontecer. Por que Paulo preferia morrer e não viver? Porque ele iria descansar dos seus problemas. Também descaracteriza a tradução, a interpretação de alguns dizem que os mortos começam a reclamar da situação que estava, pede oração. Paulo falou, não, eu quero descansar, dormir, né, desses problemas que eu tenho, sem ter que sofrer mais as dores no corpo. Então, Paulo não estava dizendo que ele morreria e estaria com Cristo. O jeito de dizer nesse 1 Tessalonicenses 1, 21 e 24, fez confundir o que ele já tinha dito dezenas de vezes. E aquele que já crê na imortalidade da alma, ele pega isso aqui e fala, opa, é esse aqui. Mas e as outras passagens? Eles não falam nada. Aí já está mal intencionado, né? Então, que Deus nos abençoe para entender certinho a palavra de Deus. Quando nós morrermos, e pela graça de Deus estaremos preparados, teremos a esperança de ressuscitar em uma fração de segundo, não importa quanto tempo passamos na sepultura, e ver Jesus voltar. Essa é a nossa esperança.